Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais um Matinais. Cá estamos para mais uma conversa e desta feita vamos conhecer o Serviço da Pastoral do Ensino Superior, tem como sigla CEPES. Provavelmente para alguns de vocês é assim que é mais conhecido, da Diocese de Leiria Fátima. Comigo eu vou ter em estúdio o padre Eduardo Caseiro, que assumiu agora a responsabilidade deste serviço e, portanto, vamos perceber afinal o que é que ele tem para oferecer aos jovens, o que é que os jovens procuram quando vão ao CEPES e, de certa forma, como é que está a Igreja e os jovens estudantes do ensino superior e, nomeadamente, aqui desta Diocese de Leiria Fátima. Padre Eduardo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Matinais. E, de facto, em termos do CEPES, por que é que surgiu a necessidade de termos um serviço pastoral de ensino superior? Bem que nada, muito obrigado também pelo convite. É uma alegria poder estar aqui e partilhar um bocadinho daquilo que nós fazemos e do nosso trabalho. Eu primeiro gostaria de dizer que não é um serviço novo, na sua essência, simplesmente limitámos-nos a mudar o seu nome, mas de um serviço que já está a chegar aos 25 anos de existência na nossa Diocese, que já com muita história, não sempre organizado assim como tal, mas num processo que, se somarmos desde o início do trabalho que se começou a fazer com os estudantes do ensino superior em Leiria, até termos um serviço de pastoral do ensino superior organizado aí com o nome de CAIS até ao ano passado, Centro de Apoio ao Ensino Superior, até agora ao CEPES, Serviço Pastoral do Ensino Superior, foram 25 anos de pôr em prática exatamente algo que desde sempre se percebeu que era uma necessidade na Diocese de Leiria Fátima, que era com a vinda do ensino superior para a cidade de Leiria, com a chegada de novos estudantes, com uma nova realidade do ensino, também aqui um campo de oportunidade, não só de anúncio do Evangelho, mas também de acompanhamento dos estudantes que se deslocavam para a cidade. Começou, se não me falha a memória, com o Padre Armindo de Janeiro, já no início, com atividades com os estudantes. Depois, aos poucos, começar-se a celebração da missa do estudante, depois a criação, então, de um serviço com um diretor nomeado pela Diocese e agora com este serviço da pastoral do ensino superior, acaba por ser nada mais, nada menos do que a consciência que a Igreja tem, que tem que chegar a todas as realidades. E se tem noção que tem que chegar à realidade das paróquias, que é a mais conhecida por nós, também não é menos necessária a realidade, por exemplo, dos hospitais, da pastoral da saúde, ou das prisões, da pastoral penitenciária, também o é relativamente às escolas. E a do ensino superior tem, de facto, uma característica muito específica, que é um tempo decisivo da vida dos cristãos. Esta mudança de nome de CAIS para CEPES, Serviço Pastoral, tem que ver com o facto de os jovens poderem perceber só pelo nome que, afinal, eles fazem parte desta Igreja? Foi uma das coisas. A primeira, se calhar, foi de facto que o nome CAIS, apercebemos-nos que, à primeira vista, os estudantes não associavam o que é que era. Portanto, percebiam que era alguma coisa que existia, que fazia atividades para os estudantes, percebiam por algumas atividades que era de cariz religioso, por outras nem tanto, mas não havia esta noção clara de que era um serviço pertencente à Diocese. Com a mudança do CEPES foi mais para tornar ainda mais claro essa noção de pertença e de facto, um trabalho pastoral com uma comunidade específica. Depois também numa tentativa de uniformização com aquilo que é a realidade a nível nacional, a tendência a chamar de pastoral universitária ou pastoral do ensino superior. No caso de Leiria, o ensino é politécnico e, portanto, optámos pela designação pastoral do ensino superior. Mas teve em conta, sobretudo, uma percepção daquilo que era este serviço só pelo nome. Não obstante, não significa que seja um serviço só para os cristãos católicos ou só para aqueles estudantes que estão a fazer um caminho de fé. É-o para esses, de forma muito particular, mas é, sobretudo, um lugar, um espaço onde a Igreja se aproxima desta realidade do ensino superior, crente e não crente. Há pouco o Padre Eduardo dizia que, num momento muito importante da vida destes jovens, este caminhar e este entrar no ensino superior, onde muitas vezes depois as opções, os caminhos e as encruzilhadas são demasiado para tão jovem argumentação ou para os corações tão jovens, diria eu, que se calhar menos capazes ainda de absorver as coisas. Qual é o papel que o CEPES assume
nesta dimensão de vida, de decisões que são precisas tomar, e muitas são para a vida, ou pelo menos para uma parte do caminho da vida, não é? Também diria que eu tenho assim um coração demasiado jovem que não sei se sei ainda se tenho madura a importância deste momento específico da vida dos jovens. Todavia, não só por experiência pessoal, ainda não foi assim há muito tempo, mas também por o pouquinho que eu vou percebendo, porque isto é o meu segundo ano neste serviço. Digamos que se nós tivermos em conta que muitos dos estudantes, muitos dos cristãos, após o fim da catequese, simplesmente deixam de participar ou de viver a sua fé, pelo menos de forma comunitária. Porque às vezes é surpreendente que o vivem de uma maneira muito pessoal, mas deixam de viver de uma forma comunitária. Se é verdade que alguns até entram em alguma tensão para com a Igreja e um aparente afastamento, ou outros uma indiferença de não quererem saber, este é um momento decisivo às vezes em que eles se voltam a questionar sobre isto. E sobretudo, penso eu, na minha pouco madura reflexão, é um momento em que, se eles vêm e se fazem uma caminhada de fé, ninguém os trouxe, ninguém os obrigou. Vieram porque quiseram, vieram porque se dispuseram a caminhar neste sentido. E nem que seja por isso, o caminho vai ser extremamente pessoal. E a fé é um caminho pessoal, é um encontro pessoal com Cristo, é algo que brota também da nossa decisão pessoal. E o facto de eles virem por sua vontade, porque quiseram, faz deste tempo um tempo oportuno para um novo anúncio do Evangelho, para se calhar ir ao encontro de muitas das suas dúvidas, se calhar também escutar as suas críticas, umas aceitá-las, outras tentar recompô-las para que as enquadrem na sua vida. E para muitos também pode ser de facto um primeiríssimo encontro com a fé. Acontece. Até porque, se olharmos à realidade estudantil em Leiria, ensino superior, temos jovens que vêm de várias partes do país, inclusive de ilhas, Madeira e Açores, e até do estrangeiro, se pensarmos na questão de Erasmus. E este serviço pode ser ali o apoio para aqueles jovens que já são católicos, que até podem ter este percurso de fé mais individual, porque o perderam, algures perdeu-se a questão da comunidade, mas que eles sentem que ali podem ir buscar o seu reforço de fé e, o que dizia, partilhar as suas dúvidas. Para alguns é isto, claramente isso. Venham porque encontraram ali um lugar onde podem viver a sua fé de uma maneira muito pessoal e um estilo próximo deles. Não é uma igreja diferente, não é uma doutrina diferente, mas porventura é um rosto mais jovem da igreja. Nem que seja porque são eles que dão esse rosto mais jovem à igreja. Mas também não tínhamos ilusões. Muitos vêm, aproximam-se de nós por algo que não tem explicitamente às vezes nada a ver com a fé. Ou porque nós temos um espaço de estudo que está a começar assim muito incipientemente a existir, e alguns estudantes vêm porque ouvem falar e estão. E uma primeira abordagem nunca vai ser a relação da fé. Eu até posso passar, dizer boa tarde, perguntar como é que está o estudo a acontecer, eles sabem que eu sou padre, mas a abordagem não é logo, como eu costumo dizer, não se pode entrar a matar, porque eles fogem. Para outros, vêm, já me aconteceu, virem, porque têm dúvidas e dificuldades no estudo, porque vieram, já as aulas tinham começado e não estão a conseguir acompanhar. Outros vêm simplesmente porque é um momento muito novo das suas vidas e precisam de partilhar e de falar e de tirar as suas dúvidas e de ouvir, se calhar, uma segunda visão sobre. E às vezes toca-se no assunto da fé, outras vezes não se toca. Eu acho que, sobretudo, é uma ponte entre os estudantes, os seus anseios e a realidade do ensino superior e, porventura, também entre a fé e a universidade. E eu penso que sobre esta ótica que devemos enquadrar a pastoral do ensino superior. E olhando a essa ótica, o que é que a pastoral do ensino superior tem para oferecer a estes jovens? Sobretudo, eu gosto de pensar, vou fazer uma coisa que não se deve fazer, quer dizer, o que eu acho que devia ser e não o que ainda, o que é.
Mas se bem que o Papa Francisco diz que a realidade é maior que a ideia, a gente não se deve pôr a falar da ideia. Mas começo por dizer o que eu acho que devia ser e aquilo que vamos sendo. Eu acho que a Pastoral do Ensino Superior deve ser, sobretudo, para estes jovens, um espaço onde podem estar, partilhar as suas vidas, fazer um caminho de fé e onde encontram pessoas que têm tempo para os escutar, para os acompanhar. Eu acho que as categorias, ainda há pouco tempo falava com um colega meu, capelão da Universidade Católica em Lisboa, e ele partilhava exatamente isto mesmo comigo. A Pastoral do Ensino Superior resume-se a isto: espaço e tempo. Espaço para que nós nos possamos encontrar com os estudantes. E de preferência que seja o espaço onde eles habitam. Não que esperemos que eles vão ao nosso encontro, mas nós sejamos capazes de habitar o espaço onde eles estão. E depois tempo. Tempo para os ouvir, tempo para estar com eles, tempo para os ganhar. As relações são assim. A fé transmite-se pela relação. E não há relação sem tempo. Não há relação sem investimento. O que é que nós vamos fazendo? Tentamos fazer isto. Não sou só eu, não estou sozinho, era impossível. Estou com outro sacerdote, com o padre André Batista, que coordena o Departamento da Pastoral da Juventude, o Departamento da Pastoral da Juventude na Diocese de Leiria. Tenho uma equipa com mais 2 professoras, 6 alunos, e depois esses 6 alunos ainda têm equipas de outros alunos com quem trabalham, porque acabam por ter pelouros que lhes são próprios, uns com o voluntariado, outros com a cultura, outros com os alunos internacionais, outros com a oração, outros com a formação e o aprofundamento da fé. É esta equipa que tenta habitar o espaço, criar espaços de partilha e ter tempo para. Agora, bem sabemos que a realidade hoje em dia é escassa de tempo e às vezes escassa de espaços, mas sobretudo escassa de tempo. No Sínodo falou-se muito disto. Acompanhar, escutar, acompanhar, escutar. Precisamos de mais tempo. Porque eles mais espaços para isto. até pedem, nas conclusões, uma das ideias que fica é: os jovens pedem para serem escutados e respeitados na sua originalidade. Sim. O que é que eles nos querem dizer com isto, Padre? Eu acho que eles nos querem dizer, sobretudo, que os escutemos sem um preconceito inicial e que os deixemos sonhar. Eu acho que eles não nos pedem para nós dizermos que sim a tudo. Eu acho que eles não nos pedem para assinarmos sempre com a cabeça tudo o que eles dizem, mesmo que seja contrário do que aquilo que nós acreditamos. Eles pedem que num primeiro momento nós sejamos capazes de os ouvir. Se calhar podem estar a dizer a maior barbaridade. Não, nunca dizem. Nunca dizem. Mas podem estar a dizer uma coisa mais ao lado. Mas que os sejamos capazes de escutar, de perguntar porquê, deixarmos-nos interpelar. Eu tenho ideia que eles ficam surpreendidos quando sentem que nós nos deixamos interpelar por eles. Penso que isto é fundamental. E acho e sobretudo no espaço onde podem falar. Isto é muito curioso. Os estudantes estão sempre em grupo. Vão às praxes e nós às vezes pensamos: porque é que eles vão às praxes? É para estar em grupo. Gostam de fazer trabalhos em grupo, saem à noite em grupo. Mas às vezes falta-lhes espaços onde podem partilhar. Onde podem partilhar assim as coisas mais íntimas deles, as suas dúvidas, os seus anseios. E nós tentamos ser um espaço onde isto é possível. Eu acho que sobretudo isto. E é isto que eles pedem, é isto que eles pedem da Igreja. Até porque às vezes o facto de estarem em grupo e fazerem coisas em grupo não significa que aquele seja o grupo e o momento que eles entendem ser o certo para essa partilha. Por exemplo, ou porque têm muito medo. Atenção, os jovens têm muito medo de sentir uma rejeição. Serem Eu acho que é isso que julgados, eles não é? também nos pedem, quando pedem que nós os escutemos. Que não rejeitemos à primeira o que eles nos estão a dizer, ou que não coloquemos em causa o que eles nos estão a dizer. E por isso que, às vezes, eles não partilham tanto uns com os outros, penso que por causa disto. Depois há graus de maturação muito diferentes, e uns vão mais à frente, outros mais atrás, outros a meio do caminho. E às vezes é por causa disso que eles tentam ouvir uma voz exterior, mas não sei, às vezes procuram pelas mais infinitas situações. E depois, de facto, é importante nós habitarmos o espaço onde eles estão. Posso dizer que as áreas onde nós temos mais sucesso na Pastoral do Ensino Superior é na relação com os alunos internacionais. Porquê? Porque temos muito boa relação com o Gabinete Internacional do Politécnico de Leiria. Porque, de facto, sinto que nós já habitamos aquele espaço e que a nossa presença é bem-vinda. E isso é fundamental.
há pouco tempo, a assinalar o Dia Internacional do Estudante, no dia 17 de novembro, fizemos uma atividade com cerca de 50 e alguns, quase 60 estudantes internacionais, 22 nacionalidades, onde puderam partilhar como é que está a ser este tempo novo, o que é que encontraram, o que é que esperam. Simplesmente nós criámos um espaço de partilha. Nós, Sentiu que eles estavam até a precisar desse espaço. eles saíram de lá só a pedir que se repita. E os ecos têm ido ao Gabinete Internacional, têm perguntado a quem os acompanha, quem trabalha lá. Gostaram muito, muito mesmo, porque de facto sentiram que puderam partilhar espaço e tempo. Espaço e tempo. É por isso que temos também uma missa do estudante. É por isso que temos uma missa do estudante, que no nosso caso é muito particular. Nós até temos duas missas do estudante, uma com grande tradição ao domingo e uma a começar, que é um bebezinho ainda, começou este ano à quarta-feira. A missa do estudante ao domingo, na Igreja do Espírito Santo em Leiria, compõe muito bem aquela igreja, às vezes enche. Não é uma igreja muito grande, mas poucos estudantes. Muitos antigos estudantes, muitas famílias novas, pessoas que se identificam com aquela celebração. Se calhar é mais próxima, porque a linguagem é outra, porque se calhar sentem um ar mais jovem, não sei, mas ela não deixará nunca e nunca lhe mudaremos o nome de Missa do Estudante, porque também queremos que os estudantes habitem aquele lugar. A Missa à quarta-feira é um projeto que começámos porque os estudantes me desafiaram. Digo a brincar, na primeira missa de quarta-feira éramos 4, mas eu disse, pronto, que nos discípulos de Imaús eles eram só 2, mais o Senhor, nós ainda tínhamos um a mais, não estava assim tão mal. Já fomos 12, vamos variando um bocadinho, mas quer dizer, para mim isto já é uma vitória. Conseguir 12 já é muito bom. Eu tenho, a igreja começou assim, mas eu às vezes surpreendo-me. Ainda ontem tive uma atividade, à quarta-feira à noite temos sempre alguma coisa. E ontem tivemos uma atividade de arranque do Advento. Eles eram 6. E dei comigo a pensar, é impressionante, porque é que eles vêm? Nós podemos pensar, 6 em 9.000 é nada. Nós não sabemos o que é que aquilo provocou naqueles 6. Transcende-nos. Às vezes por um vale a pena. Sim, é um começo. Se mudar uma vida já vale a pena. Sim, se mudar uma e não é postura. só isso, e deve-nos interpelar isto. Porquê é que aqueles jovens vêm? Porquê é que nós, quando fazemos uma oração de TZ, temos 40 jovens a rezar? Porquê? Não é? Porquê? Eu acho que... Primeiro porque têm sede de descobrir não só a sua fé, mas deixarem-se interpelar por este desejo. Outra coisa que eu tenho descoberto com agradável surpresa, porque os estudantes são missionários dos outros estudantes. Aqueles estudantes que eu conheço e mais próximos de mim são autênticos missionários, é impressionante. São eles que levam a São mensagem. eles que levam, são eles que... Eu dou muitas vezes este Levam e exemplo... trazem, não é? trazem. Eu dou muitas vezes este exemplo, nunca mais me esqueço. Numa quarta-feira, estávamos no sítio onde celebramos a missa de quarta e chegou um estudante, e ainda estava só lá eu. Ele disse assim, bem, temos que arranjar gente para vir a esta missa. E pegou no telefone e começou a ligar aos colegas. E foi nesse dia que tivemos mais gente. E às vezes viravam para eles assim, como é que tu consegues? Porque eles são, não sou eu que consigo. Eu não estou com eles, eu não estudo com eles. Por mais próximo que eu seja, nunca serei o colega deles. Se calhar também não é isso que eles querem de mim. Mas eles conseguem ser missionários uns dos outros e isto é fascinante. Se olharmos um pouco para aquilo que motivou até este sínodo dos bispos, em que de facto os jovens estiveram ali sobre o centro das atenções, e se pensarmos que quando o Papa questionou os nossos bispos portugueses no sentido de porque é que os jovens não estão na igreja, ou o que é que está a acontecer, porque é que eles saem, há pouco falou porque a linguagem é mais próxima e é mais jovem. Será que esse pode ser um primeiro passo? Temos que mudar a nossa forma de apresentar as coisas, sem nunca perder o verdadeiro sentido que elas têm. Sim, mas poderá ser, mas não pode ser um passo único. A realidade é demasiado complexa.
falaram-se de muitas coisas no sínodo e ainda assim eu acho que havia outras tantas para se abordarem. A realidade é mesmo complexa. Primeiro, acho que a urgência teve a ver com a observação da realidade. Os jovens vão sendo menos. Continuam a haver situações impressionantes, mas os jovens, na nossa realidade, vão sendo menos. Agora, a linguagem pode ser importante e é de facto importante. Eles sentirem que nós falamos a linguagem deles, que eles entendem. Conseguir adaptar à sua linguagem as verdades de sempre. Foi isto que se fez no início da Igreja, adaptar o anúncio do Evangelho a uma realidade cultural específica, por exemplo, no Império Romano. E, portanto, isto é uma realidade de sempre. Mas penso que não é só isto. Precisam de um sítio onde eles possam sentir agregação entre eles, um sentido comunitário. Um sítio onde possam sentir que isso contribui para o seu desenvolvimento. Sobretudo, onde possam aprofundar a sua fé, onde possam sentir-se parte da Igreja. É multifatorial, não pode ser só uma coisa, não pode ser só linguagem. Provavelmente tem que também a comunidade em si mudar de atitude e deixarmos de ser tão... Eu iria usar um termo se calhar demasiado forte, mas às vezes parece que as comunidades são demasiado egocêntricas. Só olham para eles porque já somos muito experientes e sabemos muito disto. E esquecemos-nos que antes de sermos experientes alguém nos deu a oportunidade para lá estarmos. Sim, poderá ser também isso, que é algo que não acontece na realidade do ensino superior, porque eles são todos, estão na mesma situação. E se calhar isso pode ajudá-los, de facto, a vir e a sentirem-se em casa. Mas acredito em algumas comunidades isso possa acontecer, sim. Em termos daquilo que é o biénio da nossa Diocese de Leiria Fátima, que Dom António Marte decide dedicá-lo mais aos jovens, em que é que isto acrescenta responsabilidade aos SPEs? Penso que não acrescenta, reforça. A responsabilidade é a mesma de sempre. Simplesmente o facto de termos um biénio vem reforçar esta necessidade de uma igreja atenta à realidade juvenil. De uma igreja que percebe que precisa de ir ao encontro dos jovens, de uma igreja que percebe que se tem que adaptar a esta realidade, sem nunca deixar de ser fiel a ela mesma. Todavia, eu acho que com o Sr. Dom António e com este biénio vai trazer algo que eu penso que foi uma tirada brilhante da carta pastoral, que é esta noção de que às vezes nós só precisamos de superar as brasas, a cinza que está por cima das brasas. Ou seja, a fé está lá, mais ou menos incipiente, com mais cinza ou menos cinza por cima, mas nós só precisamos ter a ousadia de a superar. É uma imagem clara daquilo que eu penso que poderá ser não só o biénio, mas toda a pastoral juvenil e universitária. A ousadia de superar as brasas. E temos agora que perceber de que sopro é que estamos a falar? Como é que vamos soprar as brasas? É isso que nos falta perceber? Sim, penso que sim. E penso que é perigoso o que eu vou dizer. Não sei se pode haver alguém que possa dizer que sabe realmente como é que sopram estas brasas. É um mundo novo. Esta realidade não é a mesma de quando eu tinha 18, 19, 20 anos. Só passaram 10 anos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que há 15, não é a mesma coisa do que há 20. Isto é novo. E se é novo, exige que saibamos fazer coisas novas, mas sobretudo que saibamos trazer a novidade da pessoa de Jesus. Penso que isso é o mais importante. E é saber trazer esta novidade de forma cativante, porque nós queremos cativar os jovens, mas como é que fazemos para que eles se deixem cativar? Sim. Eu acho que isso permanecerá sempre também um mistério da outra parte, o porquê. Às vezes dou comigo a questionar o porquê é que eles se deixam cativar. É preciso fazê-lo com arte, mas sobretudo eu acho que tudo começa com a proximidade e com a amizade. Sempre foi assim, desde o início do cristianismo, e a nossa fé é profundamente relacional. Tudo começa na relação. Sem relação não pode haver anúncio. Mais ou menos profunda. Mas se dizem que a fé, diz o apóstolo que a fé nasce da pregação, para ouvirem a pregação
é preciso ter investido muitas horas noutras coisas. Eu acho que pode começar por aí. Habitar o lugar onde eles estão, tornarmos-nos próximos, criarmos relações, ganharmos a sua confiança. Uma coisa que eu acho que a Igreja precisa, de ganhar a confiança dos jovens. Se a Igreja ganhar a confiança dos jovens, está 90% feito. Eu tenho esta ideia, poderão chamar-me a atenção que não será assim, se calhar poderá não ser assim, mas eu tenho esta ideia. Se a Igreja ganhar a confiança dos jovens, está 90% feito. Será É bem mais preciso fácil. humildade, reconhecer os nossos erros, mas é também preciso habitar o espaço que eles habitam. Vamos dando passos em relação a isso. Em termos deste caminhar, o SPES vai apresentando algumas atividades. Que atividades é que vão sendo mais regulares Sim. e que vão cativando os jovens? Então, todas as quartas-feiras temos o chamado Cais à Quarta. Cais, recorda-se, que era como se chamava antes o serviço. Quisemos consagrar esse nome para dar o nome ao espaço que nós temos na Avenida Marquês de Pombal, no centro da cidade de Leiria. Portanto, o Centro de Apoio ao Ensino Superior é o nome do espaço. Quisemos consagrar também a homenagem a tantos anos que o CAIS prestou serviço na Diocese de Leiria Fátima. Temos o CAIS à Quarta, em que a sede abre portas. Começamos com a missa às 7h30, depois o jantar partilhado, os estudantes quiserem jantar, trazem jantar e comemos todos juntos. E depois a seguir há sempre alguma atividade. Pode ser uma oração de TZ, pode ser uma tertúlia sobre algum tema, pode ser um curso bíblico, falar de algum tema. Tivemos há pouco tempo um sobre o Adão e a Eva, toda a verdade, chamava-se, sobre os primeiros capítulos da Bíblia, que às vezes causam tanta confusão porque simplesmente não sabem ser lidos e não sabem ser interpretados. Temos aproximações e diálogos à fé através do cinema, por exemplo, e depois algumas coisas mais pontuais, como ontem um percurso de início do Advento, chamado Adventure, onde os estudantes puderam se pôr à aventura na cidade de Leiria e foram desafiados a olhá-la de um outro modo. Utilizámos um exemplo, se calhar, do que poderá ser falar a linguagem deles. Utilizámos a aplicação do Passo a Rezar, escolhemos alguns passos a rezar icónicos, pelo menos para nós, os textos agora de José Tolentino Mendonça, uma edição do Passo a Rezar, penso que do verão de 2008, 2009, 7 pausas na beleza, escolhemos 3, cada estudante ia com o seu telemóvel, fones, e percorremos os lugares icónicos da cidade de Leiria para os estudantes. O Parque de Santo Agostinho, onde eles são batizados e praxados, o terreiro, onde eles saem à noite, a Sé, onde é a benção do calor e do finalista, iam ouvir essas meditações do Passo a Rezar, para chamar a atenção que o Advento é tempo de estarmos atentos e olhar de um outro modo a realidade que nos envolve. E foi surpreendente o impacto que isso causou neles. Sentiram que as pessoas percebiam que estava a acontecer alguma coisa, não percebiam o quê? Um grupo de pessoas, cada um a ouvir música. Ao mesmo tempo perceberam que de facto se pode rezar em qualquer lado e que a oração é o bocado mais íntimo na nossa vida. E foi um tempo de serem desafiados a pensar fora da caixa. E se calhar é isto, estas linguagens diferentes, é preciso pô-los a pensar. Eles pensaram isto, decidiram os espaços, pensaram os lugares, são eles que sabem isto. É preciso dar-lhes as ferramentas para a mão para eles poderem trabalhá-las. Padre, temos que terminar. Que mensagem fica lá para casa? Para os estudantes universitários que nos ouvem, procurarem nas suas cidades onde estudam os serviços pastoral do ensino superior como um espaço onde podem fazer caminho, não só na descoberta de si mesmos, mas na descoberta do Senhor, e também nas realidades paroquiais. Estejam atentos aos jovens que saem para fora para estudar, falem-lhes disto, da existência deste serviço, porque de facto pode ser uma porta aberta para um caminho renovado em direção à fé. Padre Eduardo, obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Chegamos então assim ao final deste Matinais. Até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.